Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão do nosso canal Espiritualidade Católica e hoje mais uma meditação do Santo Evangelho. Hoje nós vamos meditar o livro de Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 23. Mateus, capítulo 4, 12 ao 23. Ao saber que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto do mar, no território de Zabulon e Neftali. Assim cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon e Neftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou e eles, imediatamente, deixando o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026, a Igreja traz para a gente esse Evangelho de São Mateus, capítulo 4, que, se a gente parar para observar, até pelas outras leituras que a Igreja nos traz para esse dia, na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho também, de forma específica, são leituras que têm toda uma conexão à segunda leitura também, mas a palavra direta na primeira leitura, no Salmo responsorial de hoje, domingo, que você vai escutar na missa, e no Evangelho é luz, onde Jesus é uma grande luz. No Salmo responsorial, o refrão do Salmo, por exemplo, vem dizer: o Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Depois, nas estrofes, vem dizer: o Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Na primeira leitura, a primeira leitura é do profeta Isaías e um trecho lá no versículo é Isaías 8, do 23b e 9, 3. Lá no capítulo 9, versículo 1, vem dizer: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Olha só, para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Aquele povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. O Salmo responsorial: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? E no Evangelho, o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. E quem é essa luz? Jesus. Você percebe tudo isso para você entender que há uma conexão da primeira leitura do Salmo
e também do Evangelho. Da segunda leitura também, mas não especificamente vem falando a palavra luz, o termo luz, falando de Jesus, tratando Jesus como uma grande luz, aquela luz que brilha na escuridão. Ou seja, quando se está no pecado, Jesus vem com a sua luz e ilumina aquela escuridão e faz aqueles que estão no pecado enxergar que há vida, que há salvação ali, mesmo que lá, no fundo do túnel. Mas, além de dizer que Jesus é luz, que é a grande luz que brilha na escuridão, é o evangelho também de hoje, é um evangelho vocacional, pois aqui fala da vocação dos primeiros discípulos. Pedro e André, que estavam jogando as redes, Jesus os chamou. Vinde após mim, vinde comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo e o seguiram. Depois, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, estavam ali consertando as redes e Jesus os chamou. Mas, nesses dois casos, há uma palavra aí que, se você observar, é até colocada aqui no texto, que tanto Pedro e André, tanto Tiago e João, a Bíblia usa uma palavra. Vamos lá. Versículo 20. Então, imediatamente, aqui está tratando de Pedro e André. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Depois, tratando que diz que Jesus prosseguiu, foi mais adiante, e lá encontrou João e Tiago, os dois filhos de Zebedeu, jogando as redes. E Jesus os chamou também. Venha comigo. E aqui diz, no versículo 22, e eles imediatamente, deixando o barco e o seu pai, os seguiram. Essa palavra imediatamente entra para dizer para nós hoje que o seguimento de Jesus exige decisão imediata. Quem lembra da história do Bacurau que eu venho falando sempre aqui? Eu ainda não contei aqui a história do Bacurau, só venho falando de Bacurau. Mas amanhã eu vou, amanhã eu faço. Sim, Jesus, aguarde um pouco. Deixa eu resolver essa situação. Ano que vem, mês que vem, esse mês está apertado. Depois eu vou. Pera aí, Jesus. Eu estou consertando as redes aqui, eu preciso entregar que o cliente é muito exigente. Sabe aqueles dois clientes ali, Pedro e André, essas redes aqui é dele. Eu estou consertando aqui que os caras precisam pescar e são os melhores pescadores, enfim. E pagam bem. Eu preciso consertar as redes dos caras que estão ali parados. Tá com a rede improvisada, enfim. Vamos parar de cogitar ideias e entender que eles deixaram imediatamente tudo para seguir Jesus. Mas vamos associar isso à questão do pecado, né? Porque inicialmente o Evangelho vem falar de luz. A primeira leitura e o Salmo também vem falar de luz. Jesus é a luz que brilha na escuridão. E o que é escuridão? Escuridão é o pecado. Escuridão, como diz aqui, na sombra da morte. O povo que estava nas trevas, ou seja, num pecado, cego, com os olhos fechados, viram uma grande luz, resplandecer uma grande luz. E associando Jesus, que é luz, ao Jesus que chama e os caras imediatamente deixa tudo para o seguir, a gente consegue compreender que é necessário a gente colocar, primeiramente, Jesus como luz da nossa vida imediatamente agora, não amanhã, não depois de amanhã, não no mês que vem ou no ano que vem. Sabe, 2026 é um ano que não dá. Deixa para 2027, deixa para 2030, tá? Ou então, 2030 ou então 2033. Quando a gente vai pegar e dizer assim, exatos 2000 anos
da morte de Jesus, da ressurreição, da ascensão ao céu. Sabemos que vai ter um evento, uma festa muito bonita na igreja em 2033, né? A gente pode imaginar que sim, mas e daqui até lá? Jesus é a luz que brilha na escuridão agora. E se você parar para observar, quando está no período de trovoada, o que é que acontece? Acontece um fenômeno, um raio, e logo após o raio, um som, que a gente entende que é o trovão. Porém, especialistas dizem que aquele som é o som da luz, é o som do próprio raio. Porque a gente vê aquele raio forte, né? Aquele som fino. Pronto. Beleza. Ali é o som do raio? Não. Depois que vem aquele som. Por quê? Os especialistas dizem que a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então, o raio e o trovão é na mesma hora que acontece, porque o som do trovão é o som do raio. Porém, como a velocidade da luz é maior, é imediato, visível aos nossos olhos, é imediato, porque a velocidade da luz é maior, é mais rápido do que a velocidade do som. Imediatamente, quando a luz brilha, imediatamente a gente consegue ver. Porém, o som vem depois. O som vem depois de alguns segundos. Tá, deu raio. Pode esperar. Conte de 1 até 10. Se o raio foi forte, vai vir um trovão muito forte. Não é isso que acontece? É verdade. Coloca aqui nos comentários se não é assim que acontece. Mas aqui para dizer, Jesus é a luz, e a luz brilha imediatamente na escuridão. Quando você tem fé, quando você pede, quando você se coloca a serviço de Jesus. Eu ia usar um outro termo, mas não vou usar. Quando você se coloca a serviço de Jesus. Mas depois, aqui o evangelista vem falar que Jesus, que é a luz, que brilha imediatamente na escuridão, e quando a luz se acende, é imediato. Especialistas dizem que se eu colocar uma lâmpada em uma cidade daqui a 100 quilômetros, daqui de onde eu estou, e colocar aqui atrás de mim um chuíte, um bocal, como é o nome? Aqui no popular é chuíte, um interruptor, e tocar no interruptor, imediatamente lá, a 100 quilômetros daqui, aquela luz acende. Porque é imediato a velocidade da luz. Ou seja, a ação de Jesus é imediata, quando a gente clama, quando a gente pede. Mas por que quando Jesus pede, deixa essas redes aí e me segue? Porque a nossa resposta tem que ser como do som, a velocidade do som. Espera, brilhe primeiro a sua luz e depois eu vejo o que é que eu faço. Aí depois você vai ter a resposta. Porque especialistas dizem, aí já é uma forma dinâmica de dizer, não é uma verdade, que o som do trovão é a resposta para a luz que brilha. Eu acho que isso é uma brincadeira, porque não há resposta, mas enfim, dizem. Eu já ouvi, já li sobre isso, que o som do trovão é uma resposta da luz que brilha. Quer dizer, a nossa resposta a Jesus, que é luz, que brilha imediatamente na nossa vida, vai ser como o som do trovão? Porque aqui diz, ele usa, o evangelista usa, São Mateus usa Jesus como luz e usa essa luz brilhando na escuridão para aqueles que jaziam na sombra da morte, ou seja, no pecado. Depois traz esse mesmo Jesus, essa mesma luz, chamando os discípulos e ele imediatamente, eles, no plural, imediatamente deixando tudo e seguindo Jesus. Vamos transferir esse evangelho para hoje. Jesus convida você. Jesus, ele é a luz que brilha na sua vida. Ele quer brilhar na sua vida. E ele convida você para uma missão. Ele convida você para um serviço na igreja, porque esse evangelho de hoje é um evangelho vocacional. Tá? Mas
Como é que está a tua resposta ao chamado que Deus fala, que Deus pede para você? Vamos lá, nessas 2 últimas semanas, os evangelhos estão muito vocacionados ao meu gosto. Eles querem dizer alguma coisa para mim e para você. Você não sabe disso? Ou vocação é somente no mês de agosto? Não, vocação não é somente no mês de agosto, não, pai e mãe. Ou falar de Maria é somente no mês de maio, que é o mês mariano. Ou ler a Bíblia é somente no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Ou evangelizar e ir em missão é somente no mês de outubro, que é o mês missionário. Ou fazer penitência, jejum, penitência, jejum é somente na Semana Santa, na Quaresma? Não. Olha só, não. É todos os dias. E o convite que Jesus faz, vocacional para você, é todos os dias. Todo dia ele bate na tua porta porque tu tá resistindo, porque tu tá procrastinando, porque tu tá protelando, porque tu tá empurrando com a barriga, porque tu tá tantos adjetivos, tantas... Mas é assim, é agora. A tua resposta tem que ser agora. Pensemos e meditemos sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui. Compartilha esse vídeo também para os seus amigos, para os seus grupos, para as suas comunidades. E até amanhã, nesse mesmo horário, às 6h27. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.